noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Humberto de Campos. Fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Instrução dos Espíritos, a lei do amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, que é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos, mas avançado e corrompido só tem sensações. Mas instruído e purificado tem sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as inspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama como o amor dos seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ele fez estremecer o povo e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao céu. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos súplitos que ela conduz, mas a conquista de seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Disse eu no seu início, o homem não tem senão instintos e aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que o objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos e prover os sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação dos embriões dos sentimentos. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho. E os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando senão pouco a pouco de sua crisólida, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente. E mais do que bens terrestres, levar-vos à gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei do amor, que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são prelúdios das alegrias celestes. Que assim seja. Vamos fechar os nossos olhos e levar os pensamentos ao Mestre Jesus, fazendo a nossa tela mental a sua imagem, agradecendo por esse momento, pela palestra que vamos receber, agradecendo pela saúde, pelo merecimento de estarmos aqui hoje. Pedir humildemente que a sementinha dessa palestra, as palavras que serão ditas, sejam plantadas em nossos corações, que brotem com firmeza, que se transformem em árvores, que sejam produzidos em nós bons frutos. Que assim seja. Meus irmãos, a palestra de hoje é com o Maxwell. Ele é do Centro Espírita Luz da Verdade de Palmelo. E a palestra, o título da palestra é O Poder Libertador do Autoconhecimento. Seja bem-vindo, Maxwell. Boa noite, pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês nessa noite para a gente falar sobre
poder libertador do autoconhecimento. E também é uma alegria participar do mês espírita, rever aqui os amigos de Arizona, é sempre muito bom. Bom, já faço o convite para estarem conosco lá nas atividades em Palmelo, no Centro Espírita Luz da Verdade. Neste mês, agora 21 e 22, nós vamos ter um encontro fraterno Alta de Souza. O tema central é Ide e Pregai. Final de semana de evento espírita, sábado e domingo, tem alojamento para quem quiser. Fica o convite aí. Nós vamos ter 8 cursos específicos, 8 cursos atuais, são 16 temas para vocês escolherem no final de semana que está aqui. Tá bem? Bom, então vamos falar sobre o poder libertador do autoconhecimento. Vai ser um bate-papo que a gente vai fazer aqui. O tema central é Conheça-te a ti mesmo. E hoje o subtema, o poder libertador do autoconhecimento. E para falar sobre isso, a ideia é que eu consiga responder para todos o quão bom é, o quão libertador é nos conhecer. A ideia é que a gente saia daqui sabendo que é muito bom nos conhecer e de que maneira a gente pode fazer isso. De que maneira a gente pode fazer isso? Agora, por que se conhecer é libertador? Porque o autoconhecimento, o conhecimento de si próprio, é a chave para o nosso progresso individual. Quem nos diz isso é Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos. Então, o autoconhecimento é a chave para o nosso progresso individual. E o nosso objetivo, pessoal, como espíritos, é progredir, é chegar à condição de espíritos puros. Deus, nosso Pai, nos cria, simples e ignorantes, e nós temos uma meta, um objetivo a cumprir, que é chegar à condição, então, de espírito perfeito, assim como Jesus o é. É isso? Bom, só que esse objetivo de chegar à condição de espíritos perfeitos está longe de ser alcançado. Longe de ser alcançado. Só que, na caminhada para a gente chegar à condição de espíritos perfeitos, nós temos diversos outros objetivos próximos de serem alcançados. Então a gente precisa, lógico, sempre vislumbrar lá em cima. Opa, vou chegar à condição de espírito puro. Só que, como eu disse, é longa caminhada. Então nós temos que aproveitar toda essa caminhada. Nós temos que nos esforçar nessa caminhada. E a gente tem objetivos que estão próximos da gente aqui. Por exemplo, um objetivo que a gente tem é diminuir até a gente conseguir eliminar os nossos defeitos, os nossos vícios. Um objetivo que a gente tem próximo de nós é cultivar as nossas virtudes, cultivar outras virtudes que às vezes a gente não tem. Né? O objetivo próximo que a gente tem aqui é ter, por exemplo, qualidade de vida. É a gente poder acordar pela manhã bem, passar o dia bem, deitar-se de noite bem. Nosso objetivo aqui próximo também é ser feliz. Quem aqui não quer ser feliz? Não é verdade? São objetivos próximos. E para a gente atingir esses objetivos próximos, nós precisamos do autoconhecimento. Então é por isso que é tão libertador nos conhecer. Porque isso vai propiciar que a gente consiga atingir esses objetivos próximos e aí, pouco a pouco, conseguir atingir o objetivo principal de chegar à condição de espíritos puros. Então, opa, é interessante nos conhecer. Quem traz isso para nós é o próprio Kardec. Na pergunta 919, Kardec pergunta assim, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Olha a pergunta do Kardec. Como que a gente consegue nos melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Vocês querem saber a resposta? Conseguir nos melhorar e resistir à atração do mal? Todo mundo quer saber a resposta, né? A resposta que os Espíritos deram foi assim, olha, um sábio da antiguidade já te disse,
conheça-te a ti mesmo. Essa foi a resposta dos Espíritos. Opa, então conhecer a nós mesmos, conhecendo a nós mesmos, nós vamos conseguir então resistir à atração do mal e progredir. Aí, Santo Agostinho vem complementar essa resposta. Santo Agostinho diz assim: olha, fazei como eu fiz. Porque eu, todos os dias, no final do meu dia, eu avaliava como eu me comportei, o que eu fiz no dia todo. Eu avaliava se eu cometi algum equívoco, se eu fiz mal para alguém, se eu fiz alguma coisa que alguém pudesse reclamar de mim, se eu deixei de fazer todo o bem que eu poderia. Então, Santo Agostinho fazia uma revista do seu dia, todos os dias. Para que ele fazia isso? Para poder entender, se compreender, ver onde ele estava errando, ver onde ele estava acertando, para então se melhorar. E esse processo de avaliar o nosso dia, dia após dia, é um processo de reforma íntima, né? É um processo de reforma interior, em que a gente vai melhorando pouco a pouco. Porque a melhora, ela é gradual. O crescimento espiritual é gradual. A gente não dá saltos, né? Aqui, ó, se a gente for falar de física, né? Se alguém aqui gosta de estudar física, a física moderna diz assim: olha, nós temos níveis de energia que são quantizados. Então, os níveis de energia são quantizados. Eu saio de um nível para o outro, eu dou um salto. Agora, a nossa evolução não é quantizada, eu não dou um salto. O progresso é gradual e lento também, né? Então, essa é a sugestão do nosso querido Santo Agostinho para a gente se conhecer. E é assim que ele fazia. Aí, eu busquei um texto de Fontaine, que está na Revista Espírita, que eu achei muito interessante para exemplificar a importância de nos conhecer. Porque olha o que o Fontaine diz. Isso aqui está na Revista Espírita do ano de 1863. O que muitas vezes impede que vos corrijais de algum defeito, de algum vício, é certamente o fato de não perceber que o tendes. Então, o que muitas vezes nos impede de nos melhorar, de deixar um vício de lado, de deixar um defeito de lado, é não saber que a gente tem. Não saber que a gente tem. Porque se a gente, a partir do momento que sabe que tem um defeito, a gente tem mais ferramentas para poder lutar contra ele, porque a gente não enxerga. Agora, quando não sabe, nós não vamos conseguir superá-lo, porque a gente está fazendo as coisas achando que estamos certos, mas estamos errando. Não é verdade? Então é muito importante esse autoconhecimento para verificar os nossos erros. E aí o Fontaine ele traz todo o texto, ele mostra, por exemplo, que a gente precisa ser severo para conosco. Nós temos que ser realistas, porque às vezes a gente tenta esconder os nossos erros ou relativizar os nossos erros, o que também é um grande problema. O que significa relativizar? Significa assim: olha, estou fazendo algo errado, mas o meu vizinho também faz. Mas o pastor da minha igreja, ou o presidente do centro espírita, também faz. Bom, então, vou fazer também. Isso é um problema. A gente começa a relativizar os erros. E aí a gente vai continuar errando. Então nós precisamos ser severos para conosco. Precisamos ser realistas. E como é que uma sugestão do Fontaine é: olha, pegue aí alguma coisa que você vem fazendo, e ao invés de se enxergar fazendo, coloque outra pessoa, mentalize outra pessoa fazendo o que você está fazendo aí. E aí você vai começar a julgá-lo, porque se julgar, às vezes você tem dificuldade de se julgar, mas o próximo a gente é bom para isso, né? Então a gente imagina o nosso próximo fazendo aquilo que a gente faz. Opa! Aí nós vamos começar a avaliar de fato as nossas ações. Então isso é muito importante. Esse conhecimento de nós mesmos é muito importante, porque a gente vai verificar onde nós estamos errando, onde nós podemos melhorar.
melhorar. E quando a gente vem para a casa espírita, a gente busca isso mesmo, né? A gente busca o conhecimento para a gente conseguir se reformar. Todo o Evangelho segundo o Espiritismo, traz toda a moral cristã, que é o sustentáculo que a gente tem para poder se melhorar, para conseguir superar aí esses nossos defeitos. Então, agora, quando o Kardec diz assim, que eu achei muito interessante, olha, o conhecimento de nós mesmos é a chave que a gente tem para o nosso progresso individual. Eu fiz uma seguinte analogia. A chave, imagina que essa porta esteja fechada e a gente precisa passar por ela. Ter a chave nas nossas mãos é suficiente para a gente passar para o lado de fora? Não, né? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos realizar um conjunto de ações. Nós precisamos pegar a chave, nós precisamos caminhar até a porta, enfiar a chave no miolo da fechadura, girar essa chave, abrir a porta e caminhar para fora. Então, a chave para o nosso progresso individual é o conhecimento de nós mesmos. Já disse Allan Kardec. Só que ter a chave apenas não é suficiente. Nós precisamos de um conjunto de ações para que a gente possa atingir de fato o progresso individual. Assim como a gente precisa de um conjunto de ações para abrir a porta e sair lá para fora. Agora, como que eu utilizo essa chave? Como que eu utilizo o conhecimento de mim mesmo em meu benefício? Bom, essa é uma excelente pergunta. E aí, para a gente falar a respeito disso, como que eu vou utilizar esse conhecimento para a minha melhora individual? Nós precisamos de posse de tudo que a gente faz, de tudo que a gente é, de tudo que a gente tem no que diz respeito a defeitos ou a virtudes, de posse disso, tentar contornar os problemas. Agora, antes de falar como tentar contornar isso, nós precisamos lembrar do conheça-te a ti mesmo. O conheça-te a ti mesmo, que é a chave, né? O conheça-te a ti mesmo estará no oráculo de Delfos. E aí, quando a gente ouve essa expressão, a gente lembra de quem? Sócrates, não é verdade? Agora, conheça-te a ti mesmo não é uma frase de Sócrates, porque quando Sócrates chega, a frase já estava lá no oráculo. E aí, o que significa para aquele pessoal? O que significava essa frase? É uma informação dos deuses. Na época, no caso, o deus Apolo, que é o deus da razão, é o deus da beleza. Então, é uma informação que vem do alto. E, de fato, é uma informação que vem do alto. Conheça-te a ti mesmo. Vem o Sócrates, utiliza-se disso e faz inicia toda a sua filosofia baseada no conheça-te a ti mesmo. Depois ele ainda fala, só sei que nada sei, vocês lembram disso, das aulas de filosofia? Ele só fala só sei que nada sei, porque ele ficou muito intrigado, porque um amigo dele perguntou a Pitonisa é quem recebe essas mensagens que vêm dos deuses, se existia alguém mais sábio do que o Sócrates. Aí a resposta da Pitonisa foi, não há ninguém mais sábio do que o Sócrates. Quando Sócrates ficou sabendo disso, ele falou, não, eu preciso confrontar isso, porque eu não sou mais sábio de todos. E aí ele começa a ir atrás de pessoas muito inteligentes, muito importantes, referências em diversos assuntos, para poder saber deles o que era de fato conhecimento. Depois de fazer toda uma pesquisa, ele volta a si mesmo e fala, eles não sabem nada. Ele sabe alguma coisa do que ele trabalha, mas ele não sabe tudo. Aí ele vai falando, então eu também não sei. Aí por isso que vem essa expressão, só sei que nada sei. Porque ele sabe reconhecer, Sócrates então era o mais conhecedor, porque ele sabe reconhecer o que ele não sabe. Ele sabe reconhecer a sua ignorância em algumas áreas. E isso, de saber reconhecer a nossa ignorância, é o que possibilita a gente aprender. Por isso que ele era tão sábio. Né? Agora, conheça-te a ti mesmo, vai depender então desse saber que a gente vai ter com relação a nós. Agora, algo que é muito importante, a gente saber de fato, e não apenas achar.
Hoje em dia, todo mundo sabe de tudo. Já viram na internet? Vocês usam redes sociais? Eu uso rede social? Todo mundo sabe de tudo, não é? Tem algum vídeo lá, já vi um monte de gente expert. Na verdade, eles não sabem, gente. Eles acham que sabem. Chega o meu filho esses dias, falando um monte de coisa, no final, está tudo errado. Não, pai, mas eu vi no YouTube. Pô, cara, aí a gente vai ensinar, explicar para ele, olha, nem tudo que você vê é verdade. Então tem muita gente por aí que acha que sabe, que acha as coisas. E aí a gente precisa ficar esperto com relação a isso quando a gente for tentar descobrir quem nós somos. Quando a gente for fazer essa análise aí que o Santo Agostinho sugere, quando a gente for de fato verificar onde estão os nossos defeitos, nossos problemas, nossas dificuldades, a gente precisa ter certeza, não só achar. Então isso é importante, E aí para a gente poder, e é interessante assim, porque afirmar que nós temos certeza, na verdade, apenas quem afirma que tem a certeza é a ignorância, né? Todo mundo que é sensato nunca vai afirmar com todas as palavras, sempre está com o pé atrás. Mas é importante isso, não pensarmos, acharmos algo a respeito da gente, nós precisamos analisar de fato. E, se possível, analisar a luz da doutrina espírita, a luz do cristianismo. Então, beleza. Vamos nos analisar dia após dia, vou verificar os meus defeitos. Aí, de posse dessa informação, agora, eu vou fazer o quê? Eu vou lutar, vou traçar metas para, de pouco a pouco, conseguir eliminar esses defeitos. Pouco a pouco. Eu vou traçar metas para potencializar as virtudes que eu já tenho e para adquirir as que eu não tenho. Por exemplo, a pessoa que não tem paciência, é impaciente. Qualquer coisa ela fica nervosa, ela não consegue esperar alguns minutos na fila do banco. Se ela faz uma autoanálise com relação a isso, qual que é o veredito que ela tem? Opa, eu preciso de alguma maneira traçar metas para ser mais paciente. Eu preciso, por exemplo, verificar como eu posso ser mais paciente, o que essa paciência pode trazer para mim, né? Eu estou suando aqui, mas estando ligado ou desligado, eu vou suar do mesmo jeito. Depende, mas o pessoal está com calor também, né? Bom, então, a gente precisa avaliar esses nossos defeitos, avaliar as virtudes e tentar ter mais. Aí tem outras coisas que são muito interessantes e faz toda a diferença para a nossa qualidade de vida. E quando a gente nos conhece, a gente tem condição de contorná-las. Que é avaliar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Por exemplo, vocês sabem que existe uma diferença entre emoção e sentimento? Às vezes a gente pensa assim, então, é bem similar, mas a emoção está ligada a uma reação instintiva de nós mesmos. Então acontece algo, a gente tem uma emoção instintiva, uma reação do nosso corpo em relação ao que está ocorrendo. O sentimento, ele vem depois dessa emoção. O sentimento é como eu vou lidar com essas emoções. Essa é a diferença entre emoção e sentimento. A emoção está ligada ao nosso instinto e o sentimento, por isso que a gente viu aqui a lei de amor, né? Mostrando, por exemplo, que no início nós temos apenas instintos. E aí, um pouco mais avançado, a gente passa a ter sentimentos. Então, o instinto leva à emoção e depois a gente vai ter o cultivo desses sentimentos. Nós precisamos controlar isso. Então, a gente acorda pela manhã, escovamos os nossos dentes, tomamos um banho, fazemos um café da manhã, saímos para o trabalho. Essa é a rotina de muitos, né? Ou então saímos para estudar quando estamos em idade escolar. Onde que ocorrem os problemas que a gente enfrenta? Onde que ocorrem os problemas que a gente enfrenta? Para quem trabalha, vai ocorrer lá no trabalho. Para quem estuda, vai ocorrer lá no colégio. Depois a gente volta do trabalho do estudo e voltamos para casa.
Estamos juntos com quem? Com a nossa família. Todo mundo aqui se dá super bem com todos os familiares? Não, né? Ainda não. Bom, onde é que nós vamos ter alguns problemas? É com a família. É alguém que se dirige a gente de uma maneira que a gente não acha adequada. É alguém da nossa família que fala da gente para o nosso primo, para o nosso tio, sei lá. Mas é na família. Então, no trabalho, na escola, na família, na casa espírita. Na casa espírita não tem, né, gente? Tem também. Tem os nossos problemas que a gente enfrenta na casa espírita. Cada vez que a gente passa por esses problemas, a gente vai ter uma emoção diante de determinada situação. E depois nós vamos cultivar os sentimentos em virtude dessas emoções. Então, quando a gente se propõe a conhecer a nós mesmos, a ideia é que a gente pegue essa informação para tentar diminuir os problemas ligados ao que a gente faz e o que nos acontece no nosso dia a dia. É a gente conseguir controlar as emoções. Bom, se eu sei que eu tenho dificuldade, por exemplo, de ouvir uma crítica, se eu sei que eu tenho dificuldade de ouvir uma crítica, eu vou procurar, de alguma maneira, no meu subconsciente, também na minha consciência, pensar assim: eu posso errar. Todo mundo pode errar, mas o importante é que tudo que eu faça dando o melhor de mim. Aí, se eu começo a pensar assim, quando vem uma crítica, eu já sou capaz, ou um pouco mais capaz, de ouvir a crítica, de não ficar nervoso com a crítica, de não me abalar emocionalmente com a crítica, porque eu já trabalhei em mim a ideia de que eu sou passível de erros. Eu não sou perfeito. A ideia de que, mesmo que eu faça o melhor que eu posso, haverá pessoas que não vão enxergar esse meu esforço. Então, quando eu começo porque essa é a realidade. Essa é a realidade. Quando a gente começa a pensar assim, diante da dificuldade, eu vou conseguir me portar melhor. Eu vou me abalar emocionalmente menos. Está vendo? Então, eu usar a chave, que é o autoconhecimento, a meu favor. Agora, por isso a emoção, com relação aos sentimentos, que é até um pouco pior. Porque a emoção, ela é assim, é rápida, é de curta duração. De curta duração. Por exemplo, um casal de namorados, e aí um dos namorados vê o outro conversando com outra pessoa. Bom, se essa pessoa é ciumenta, o que acontece com ela? Vocês sabem? Vocês sabem o que acontece? O que acontece? Dá o quê? Dá problema o quê? O coração acelera? Vem isso, aí você vai sentir o ciúme, vem uma descarga de adrenalina. Tem gente que empola, tem gente que não sente as pernas. É isso, cara. Queima, é isso aí. Bom, essa é a emoção. Essa é a emoção. Depois dessa emoção vem o sentimento. Se eu consigo, vamos supor que eu não consiga controlar a emoção, porque a emoção está ligada ao nosso instinto, mas dá para melhorar isso pouco a pouco. Não consigo controlar a emoção. Tá bom. Então meu coração acelerou, minhas pernas ficaram mole, vem a insegurança e tudo mais. Só que aí agora veio a fase do sentimento, que é como eu lido com essa emoção. O sentimento, a gente tem mais condições de pensar a respeito disso. Porque como é que funciona o cérebro? Tudo quem faz é o espírito. Quem vai sentir a emoção é o espírito. Quem vai sentir o sentimento é o espírito. Quem vai lidar com isso é o espírito. Só que o espírito usa um aparelho, que é o corpo físico. Mas essas questões de emoção e de sentimento estão aqui, ligados ao nosso cérebro. Os estudos mostraram, por exemplo, que quando a gente sente uma determinada emoção, a amígdala, que é uma bolinha que tem no meio do cérebro, ela é ativada. A amígdala está relacionada ao nosso instinto. E aí o córtex frontal, que é o que está na frente aqui,
Quando essa amígdala é ativada, o que é assim? Houve uma situação, primeira, a amígdala vai ser ativada diante daquela situação e ela prepara o seu corpo para enfrentar a situação. É assim que funciona. Então, se você não consegue domar as suas emoções ou o seu instinto, isso pode ser ruim, né? A forma como você vai reagir sobre determinada circunstância. Só que aí os estudos mostraram que quando você se depara com a situação, a sua amígdala então é ativada e você tem um tempo para raciocinar, você consegue diminuir os efeitos nocivos no seu corpo físico. Porque o estudo mostrou assim, diante de uma emoção, a amígdala é ativada. Quando você leva um tempo pensando, ou naquele assunto ou em qualquer outra coisa, aí o seu córtex central, frontal é ativado, e o córtex frontal está relacionado com o controle, com o autocontrole. E aí a gente tem condição de domar essa emoção. Aí por isso que os psicólogos sugerem, por exemplo, diante de uma situação de dificuldade, conte até 10, já viu falar isso? Conte de 10 para trás, 10, 9, 8, isso é uma técnica. Para que serve essa técnica? Para você ter esse tempo, para dar tempo da informação chegar no córtex frontal e você conseguir se autocontrolar. Bacana, né? Agora, nós estamos numa casa espírita, você sabe que tem uma solução ainda melhor do que contar até 10? É orar. É orar, fazer uma prece, exatamente. Vai ter o efeito de esperar, o efeito de ter o tempo dessa informação chegar no córtex, você ter o autocontrole, e vai ter a condição de você, pela prece, receber as intuições dos espíritos superiores, né? Do seu anjo da guarda, de um mentor, de um amigo espiritual. Porque sem a prece, e no momento do calor da emoção, você está desequilibrado e você vai ter mais facilidade de ouvir ou de assimilar as informações, as sugestões de espíritos inferiores, né? Às vezes dos nossos medos, dos nossos obsessores. Então, olha, conseguir, com essa chave que é o autoconhecimento, como é que eu uso? Conseguindo lidar com essas minhas emoções. Por que é importante lidar com as emoções? É qualidade de vida, pessoal. Então, a pessoa que é ciumenta, se toda vez que ela vê o companheiro dela, a companheira dela, conversando com alguém, ela passar por aquilo, daqui a pouco ela está doente. Doente fisicamente mesmo. Doente emocionalmente ela já está. Mas fisicamente vai chegar, daqui a pouco ela vai ficar. Agora, você consegue controlar, aí você vai ver o seu companheiro conversando com alguém, beleza. E daí? Isso não é um problema. Mas aí você precisa usar a informação do autoconhecimento a seu favor. Né? Esse tempo que a gente tem de avaliar, os psicólogos chamam de reavaliação cognitiva. Achei bonito esse termo, né? Reavaliação cognitiva. Que a gente reinterpreta determinada situação sob outro ângulo, sob outro ponto de vista. Outro exemplo com relação a essa reavaliação cognitiva. Você está fazendo exames e descobre que você tem um câncer no cérebro. Beleza? Quando o médico te fala, é fácil ouvir isso? Super difícil. O que passa na cabeça de alguém que recebe o diagnóstico de um câncer cerebral? Vou morrer. Daqui 2 meses, daqui 3 meses, sei lá, vou morrer. Acabou. Não é assim? Isso é emoção. E depois nós temos o sentimento. Como é que nós vamos lidar com essa informação? Agora, se eu utilizo esse autoconhecimento da seguinte maneira: olha, estou com câncer do cérebro, mas existem muitas pessoas que passam pelo câncer do cérebro e conseguem sobreviver. E se eu olhar pela ótica espiritual, se eu desencarnar amanhã, qual o problema disso? É sério, eu estou falando sério. Ninguém quer morrer, eu sei. Mas esse raciocínio é lógico, olhando do ponto de vista da doutrina espírita. Se o meu momento de desencarnar for semana que vem, é isso. Não tem como eu lutar contra isso. Eu precisarei desencarnar.
cumprir minha tarefa aqui, né? Então, quando a gente começa a raciocinar melhor, a gente enfrenta as dificuldades da vida melhor. E é para isso que a gente precisa se conhecer. Lembra do nosso objetivo final, que é ser um espírito puro? Mas nós temos um monte de objetivo próximo de nós. Um dos objetivos é ter qualidade de vida. Um dos objetivos é ser feliz. Um dos objetivos é não sofrer ou sofrer menos. E aí, com o autoconhecimento e com a análise do que acontece com a gente, com esse autoconhecimento, a gente consegue pensar melhor. E essa é a ideia. Aí, assim, a gente vai conseguir progredir pouco a pouco. Não é? Nós sabemos, por exemplo, que os nossos defeitos morais nos afastam de Deus. Não é? Então, o orgulho, a vaidade, a intolerância, o ódio, a violência, são defeitos morais que vão nos afastar dessa nossa caminhada evolutiva. São defeitos morais que, além de nos afastar, que às vezes você pode pensar assim, pô, eu não estou preocupado em me afastar, porque se eu sei que eu vou chegar à condição de espírito puro, tudo bem se eu vou demorar 10 mil anos a mais, 50 mil anos a mais, tranquilo. Só que, quanto mais erro você comete, mais sofrimento você fica exposto. Ninguém gosta de sofrer, né? Ninguém gosta de estar doente. Tanto é verdade que deu uma dor de cabeça, então a primeira coisa que a gente faz, toma remédio, faz uma prece. Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Esses dias o Mateus é meu filho, estava vomitando, estava mal do estômago e tudo. Aí eu peguei ele chorando no quarto. Eu falei, Mateus, por que você está chorando, meu filho? E a barriga doendo, né? Pai, por que está acontecendo comigo? Por que eu estou sentindo toda essa dor de barriga? Por que chorando por isso? Sem entender por quê. Então, assim, as pequenas situações da vida, se a gente sabe lidar com elas melhor, nós vamos passar melhor. Eu falei para ele, Mateus, você está assim, sabe por quê? Você começou a comer alguma coisa errada, que não estava legal. Mas a gente vai no médico, ele vai te dar um remédio e você vai ficar bem. Aí ele já sorriu de novo, já parou de chorar. Porque ele compreendeu que era algo passageiro, que passar. Né? Então, isso é utilizar a chave do autoconhecimento a nosso favor. Lutar contra os defeitos, potencializar as virtudes, conseguir controlar nossas emoções e domar os nossos sentimentos. Agora, vem uma parte super interessante, que quem me traz é Joana de Ângeles. Tem um livro da Joana de Ângeles, chama Autodescobrimento. Alguém já viu esse livro? Já leu? Autodescobrimento. Vale a pena ler. Se você não quiser comprar, acha até no PDF na internet. Autodescobrimento. Curtinho, 170 páginas. É uma preciosidade. O Autodescobrimento da Joana de Ângeles. Eu passei a tarde de hoje dando uma lida nele. Eu já tinha visto ele, já tinha lido. Eu passei revendo ele. E aí eu trouxe muita informação interessante com relação aos sentimentos. Então, por que eu tenho que domar? Por que é interessante eu conseguir domar os meus sentimentos me conhecendo? Por que é interessante? De acordo com Joana de Ângeles, o seu sentimento, pensamento, sentimento, elas vão determinar as suas ações e as suas ações vão determinar os resultados. O sentimento ou o pensamento em desequilíbrio gera uma alteração que Joana de Ângeles chama de campo de corpo mental. Pensamento em desalinho gera alteração do corpo mental. Essa alteração vai se mostrar, se apresentar no perispírito. E a forma de fazer a limpeza desse perispírito, em virtude do nosso pensamento em desalinho, é pela enfermidade física. A Joana de Ângeles vai falar assim: 99% das nossas doenças são de ordem psicossomática. O que é isso? São de ordem do nosso pensamento em desequilíbrio, que gera o sentimento em desequilíbrio,
que depois vai gerar as ações em desequilíbrio e vão culminar na enfermidade física. Então, se hoje você se encontra doente, a certeza que Joana de Ângeles nos dá é que essa doença começou no seu pensamento, seja nessa encarnação, seja nas encarnações passadas. Então, por isso é tão importante domar esses nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Por exemplo, aqui, eu trouxe porque eu achei interessante, ela relaciona alguns tipos de sentimento com determinadas doenças do corpo físico. Eu não vou ler todos, mas, por exemplo, ela fala aqui, determinadas emoções fortes, como medo, cólera, agressividade, ciúme, provoca alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea, graças às glândulas suprarrenais. Aí fala assim, dessa maneira, essa ação emocional reage no físico, produz um aumento da taxa de açúcar, produz uma forte contração muscular, em virtude da alta irradiação de sangue que ocorre. Ela vai e fala assim, a repetição desse fenômeno, que fenômeno? Dos sentimentos ruins que você tem, das emoções ruins que você tem. A repetição disso, medo, cólera, ciúme, agressividade e tudo mais, a repetição disso traz doenças como diabetes, artrite, hipertensão. Ela fala, cada enfermidade física traz em si um componente psíquico. E ela fala mais um monte aqui, vinganças disfarçadas. Sabe, quando a gente não consegue perdoar alguma coisa, e além de não perdoar, a gente dá um jeitinho para prejudicar aquele que nos prejudicou. Tenho certeza que ninguém aqui faz isso ainda, faz isso mais. Já fizemos, estamos fazendo mais. Mas ainda há muitos que fazem. Vinganças disfarçadas voltam-se contra o organismo físico e mental daquele que as acalenta, produzindo úlceras cruéis e distonias emocionais perniciosas que empurram o ser para estados desoladores, nos quais se refugia inconscientemente satisfeitos. Então, inconscientemente fica satisfeito, mas você começa a adoecer. Aí, o desamor pessoal, complexo de inferioridade, mágoa sustentada pela autopiedade, contrariedade que resultem dos temperamentos fortes, são fontes constantes de atritos com o organismo, resultando em câncer de mama, próstata, taquicardia, disfunção coronariana, disfunção cardíaca, infartos brutais. Então ela começa a relacionar, ela faz um monte, começa a relacionar os nossos sentimentos, as nossas emoções com as doenças que a gente tem. Então está vendo tanto que qual que é o tema da palestra? O poder libertador do autoconhecimento. Está vendo tanto que é libertador nós nos conhecermos para começar a nos melhorar? Nós vamos nos libertar das doenças, nós vamos nos libertar das dificuldades. Esse é o caminho. Então o Kardec não falou à toa que a chave para o progresso individual seria conhecimento de si próprio. Ele não falou à toa. E eu vou finalizar com uma história que está lá no Contos e Pontos. Essa já é mais comum, Humberto de Campos. Todo mundo conhece o Contos e Pontos. Cara, Contos e Pontos é um show de livro, porque traz um monte de história fácil de entender, que traz um conteúdo moral significativo. E aí, das histórias dele, eu peguei só um trecho da história, que significa, recordando o filósofo. Conta-se que Epiteto foi um escravo, só que ele foi um escravo filósofo. Ele teve a oportunidade de ter aulas de filosofia com os grandes pensadores, foi influenciado inclusive por Sócrates. Então, conta-se aqui que Epiteto foi visitado por um homem chamado Lisandro, que foi liberto de Epafrodino. Epafrodino era o dono do Epiteto. Era um cara que era rico e tinha um monte de escravos. Então, o Lisandro foi liberto. E aí, o Lisandro se apresentava ao Epiteto para se despedir dele, em razão dessa mudança, porque quando ele foi liberto, ele ia mudar-se para Roma. Beleza. E ele vai e fala assim:
Epiteto, por que você não está feliz, assim como eu estou, pela minha mudança, pela minha liberdade? Aí ele fala assim: você não vai sentir comigo o júbilo dessa transferência feliz que eu estou tendo? E aí o Epiteto olha para ele e pergunta: o que você pretende com isso? E ele responde: eu pretendo uma viagem maravilhosa, um ambiente diverso, a modificação da minha vida, o esplendor da cidade imperial, a honra de ouvir os tribunos célebres, a contemplação dos espetáculos faustosos e, quem sabe, talvez, o destaque entre os patrícios dominadores. Aí o filósofo, Epiteto, escutava eles sem falar nada. E aí, terminada a exposição, então, do Lisandro, Epiteto diz assim: empreendes longa e perigosa jornada, meu amigo, em busca de importância pessoal que te satisfaça a ambição. No entanto, que viagem você já fez para modificar opiniões e melhorar os seus sentimentos? E aí o amigo, o Lisandro, não conseguiu responder. E aí ele vai, Epiteto vai e continua: procura um ambiente diverso. Todavia, em que idade você tentou a própria renovação? Você odeia sempre quando alguém te fere. Você reage quando alguém te insulta. Você se justifica rapidamente quando alguém te acusa de alguma falta. Que novidades você espera encontrar no seu novo caminho? Desejas o esplendor da cidade dos famosos, porém, jamais consultaste alguém sobre os recursos que poderiam te fazer melhor. Você busca espetáculos extravagantes para os olhos de carne, esquecido que existem prisioneiros, como ele era, contemplando festas loucas das grades do cárcere. Você sonha em figurar entre os que dominam, mas não tens ainda o domínio de si próprio. E aí, o Lisandro, espantado, falou assim, irritado já: meu amigo, no entanto, eu tenho liberdade. Aí o Epiteto fala: tens a liberdade, mas não fugirás de ti mesmo. Então, a gente encerra, com essa frase do filósofo Epiteto falando para o seu amigo que queria gozar, do poder, do conhecimento material. Olha, você tem a liberdade, mas diante de posse de toda a liberdade do mundo, não dá para fugir de você mesmo. Então, é muito mais importante a gente conseguir equilibrar a nós mesmos do que fazer qualquer outra coisa. Porque a gente é equilibrado, conhecedores dos nossos defeitos e lutando contra eles, nós vamos conseguir, por exemplo, frequentar a casa espírita. Porque quando a gente está desequilibrado, mesmo que você queira vir da casa espírita, na primeira dificuldade, o que você faz? Você não vem. Eu vou começar a estudar, vou começar a trabalhar em outro horário. Sempre tem algo que te tira. Estou falando da casa espírita porque nós estamos na casa espírita, mas isso serve para qualquer ambiente que nos promova espiritualmente. Estando equilibrado, eu consigo ir. Estando equilibrado, eu consigo praticar a caridade, que é o que vai garantir a salvação. O auxílio em benefício do próximo é que vai garantir que a gente chegue ao mundo espiritual, felizes com o que nós fizemos. Então, esse é o poder libertador de nos conhecer. Então, tenho certeza que a gente não vai conseguir nos conhecer da noite para o dia, isso leva um tempo, e principalmente não vamos conseguir nos melhorar da noite para o dia. Mas o único que pode te melhorar é você mesmo, isso é uma certeza. Então, tem que sair de dentro para fora. Então, meus queridos, que Deus nos abençoe, que a gente possa ter um mês espírita maravilhoso, cheio de autoconhecimento. Esse aqui é para mim. Desligar? Não, não quer ligar. Desligar.
Agradecer de coração ao Maxwell. Todo mundo ficou assim paradinho, prestando tanta atenção. Foi muito relevante essa palestra. Agradecer ao Mestre Jesus por ter concedido você e sua família, né, terem vindo ao nosso centro. Essa palestra é tão bonita. Seja sempre bem-vindo. Meus irmãos, nesse mês espírita, em todas as segundas, às 19h30, teremos palestrantes convidados. É tão bom a gente ter palestrante convidado, porque a gente tem enjoadinho de ver a nossa carinha bem aqui mesmo, sabe? Né? E todas as terças continuarão os tratamentos jurídicos, depois a sopa frutificada, às quartas o tratamento de desobsessão, às quintas os cursos. E o nosso passe hoje, ele será coletivo. Então eu convido todos os irmãos do passe para estarem aqui na frente. Vai lá chamar a Josi com as crianças, por favor. Tá ligado?